Um bioma é um conjunto de tipos de vegetação que abrange grandes áreas contínuas, em escala regional, com flora e fauna similares, definidas pelas condições físicas predominantes nas regiões. Esses aspectos climáticos, geográficos, por exemplo, fazem com que um bioma seja dotado de uma diversidade biológica singular própria. No Brasil, os biomas existentes são a Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Pampa e o Pantanal. Mato Grosso ele é composto de 3 biomas de extrema importância para a sustentabilidade do ecossistema, posso dizer que mundial. Mato Grosso pertence à Amazônia Legal, lógico, ele é o bioma amazônico. Tem o bioma Cerrado e o Pantanal. A preservação desses biomas, de modo geral, ela é satisfatória. É lógico que nós precisamos implementar mais ações que assegurem ela ao longo dos anos. Então, se a gente olhar, por exemplo, a questão do Pantanal. O bioma Pantanal, ele é uma área restrita, de uso restrito. A não ser quando você vai fazer a limpeza de pastagem nativa, é autorizado. E qualquer intervenção humana ali, antrópica, tem que ter autorização prévia do órgão ambiental, porque como por ser um bioma de atividade restrita, tem que passar pelo crivo da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, logicamente que em conjunto com o IBAMA. E se tratando de Cerrado, a área de preservação, quando a gente fala de preservação, nós também temos que lembrar na área de reserva legal. O Cerrado, a área de reserva legal dele é de 35%. Da floresta amazônica é 80%. O que significa isso? De toda a área, por exemplo, tratando de floresta amazônica, toda a área de uma propriedade, se ela tem 1.000 hectares, 20% dela pode ser o que a gente chama de uso alternativo do solo. Você pode abrir essa propriedade, fazer pasto, plantar, trabalhar com agricultura. Outros 80%, a única forma de intervenção é através de manejo florestal, onde é feito a parte do plano de manejo, onde é extraída a madeira, ou os produtos não madeireiros, frutos, extrativos, né, como óleos, sementes, essas coisas. E o cerrado, 35% da área de cerrado, ela pode ser utilizada como uso alternativo de solo, e o restante tem que ser preservado. E como eu falei anteriormente, né, o bioma pantaneiro, só a intervenção deles, por ser uma área restrita, só em questão de limpeza de pastagem nativa e sob o crivo da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Mato Grosso é um estado considerado com um grande número de ocorrência de desmatamento ilegal. Existem fatores diversos, econômicos, geográficos e fundiários que levam a esse desmate. A agropecuária é a atividade apontada como a grande motivadora para o desmatamento. Segundo pesquisas realizadas pelo IBAMA, 80% a 90% da área desmatada é destinada para a criação de gado e o restante para a produção agrícola. São as duas maiores causas que degradam o meio ambiente, é a questão da poluição e desmatamento e as queimadas, no nosso caso, porque nós temos bastante áreas ainda que são conservadas. As ações básicas que acho que já são bem faladas para a população é a conscientização de não poluição, sempre separar seu lixo. Como eu disse, as queimadas domésticas prejudicam muito o bioma, mesmo que seja aquele lixo pequeno, dentro do quintal, o próprio quintal já prejudica. Para um desmate maior, ilegal, prejudica o meio ambiente, tem que cumprir a legislação em vigor e sempre ter um bom senso. Mesmo que a legislação não foque, a gente tem que lembrar que existe um bom senso, que a gente tem que lembrar das áreas que precisam ser preservadas, de parques que precisam ser preservados e não causar poluição, nem queimada, nem um desmate ilegal. Uma das questões relevantes que nós podemos dizer são o que a gente chama das áreas de preservação permanente, que elas são ainda, o uso dela é totalmente proibido. Dentro da reserva legal, você pode ter aquele percentual na Amazônia Legal de 20% de fazer o desmate e fazer o uso alternativo do solo. Dentro dessa propriedade, existe a área de preservação permanente. Essas áreas são totalmente intactas, que garante o quê? A fluidez da hidrografia, garante toda a questão da biodiversidade existente naquela propriedade. E isso vale para todos os biomas. Hoje você tem que apresentar várias imagens satélites
o estudo é feito lá na SEMA. Então, aí você apresenta o quê? Uma dinâmica que a gente chama de dinâmica de desmate, que lá você apresenta essa dinâmica ao longo de vários anos. Então, é feito um estudo, como é que ela estava no passado, como é que ela está agora. Então, é preservado. Tem que ser preservado, porque se você fugir do percentual estabelecido por lei, cabe infrações.